Olá, muito bom dia! Falamos ao vivo no último dia de Expo Direto Cotrijal, no podcast RTC, o podcast da Rede Técnica Cooperativa. Último dia de feira, também últimos episódios do podcast aqui na Expo Direto. Esse ano bastante significativo, comemorando um ano do projeto, né? O podcast que nasceu aqui na feira e agora já comemorando um ano de existência, já tratamos sobre tantos temas, né? Recebemos tantas pessoas aqui para falar sobre temas importantes para os nossos produtores, para as nossas cooperativas, e hoje não é diferente. E hoje vamos falar sobre conexão Brasil e Estados Unidos, uso de dados na produção de leite. E para falar sobre isso está ao meu lado a doutora Natália Marins Bastos, coordenadora de projetos da CCGL, e conosco o professor doutor João Costa e o professor doutor Tadeu da Silva, eles que são do Costa Lab, da Universidade de Vermont, e o doutor Gustavo Mazon, da Universidade de Wisconsin, e vão conversar conosco um pouquinho sobre esse tema. Mas antes disso, antes de começarmos a introduzir o assunto, se você aí que está nos acompanhando ao vivo através do YouTube da Rede Técnica Cooperativa, se ainda não é inscrito e não faz parte dos mais de 100 mil inscritos no canal da Rede Técnica Cooperativa, já faz isso e também faz parte da nossa comunidade. Todos os dias, assuntos atualizados, conteúdos técnicos, sempre publicados, né, levando conhecimento, levando o trabalho da pesquisa, do setor de difusão, da Smart Coop, enfim, para o nosso produtor. Também nos acompanha através das redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no Spotify. Em breve esse episódio vai estar publicado lá no Spotify da RTC. Dito isso, vamos começar logo essa discussão, doutora Natália. Bom dia! Bom dia! Eu primeiramente queria começar agradecendo a presença de vocês aqui, que tanto tem, né, nos auxiliado, seja em questões de conversas mesmo, seja em futuros projetos que a gente, né, espera desenvolver. Então, obrigada pela presença de vocês, que estavam com uma agenda lotada aqui na feira e conseguiram tirar um minutinho, talvez alguns minutinhos, para estarem aqui com a gente. E nada mais justo do que ouvir, né, mais vocês nos contar, né, como que tá acontecendo todo o gerenciamento, toda a análise dos dados, já que vocês trabalham basicamente com isso, né, com a obtenção dos dados, né, e como isso pode impactar resultados de pesquisa ou até mesmo a vida de produtores, né, e com os impactos dessas pesquisas que estão sendo geradas. Mas, pra gente começar a conversar, queria ouvir de vocês, né? Obviamente que vocês julgam importante, mas qual que é a importância de se obter dados dentro de uma propriedade? Bom, primeiro, agradecer, né, a parceria aí, nós já estamos quase de casa aqui com a CCGL. E esse é um tema muito importante para nós, né? Acho que é a grande parte da relação que nós temos hoje com a CCGL, com o Cotrijal aqui, que nos hospeda por essa semana, é tentar mudar a cultura de qual o valor desse dado e de se manter essa gravação ao longo do tempo do que está acontecendo na fazenda e com isso fazer decisões mais apropriadas, né? Nós viemos uma cultura geral que a gente operacionalizou muitos processos e a pessoa em si, com as suas habilidades, né, acabou manejando ou gerenciando as fazendas de leite, fazendas em geral, ao longo dos anos. E essa digitalização da agricultura que vem acontecendo, principalmente na última década, está mudando um pouco isso, né? E a necessidade de ter dados confiáveis para fazer decisões futuras ficaram muito mais necessárias. E aí, com isso, claro, né? O próximo passo foi, poderíamos ter sensores, poderíamos ter essa coleta automatizada desses dados confiáveis, e onde nós estamos hoje, né? Onde nós estamos hoje, que não importa, né? Se é na sala de ordenha, nas vacas, no ambiente, no solo, até mesmo no processador, né? Na CCGL, com os dados de leite, de qualidade, as plataformas digitais em si, essa abrangência
da coleta de dados, ela se aumentou muito, e hoje vivemos o outro lado que se fala, né? Que nós temos tantos dados que temos que pensar quais são os fundamentais, como fazer e como fazer decisões. E é isso que estamos fazendo cada vez mais, né? Tipo, essa ideia de quais são as variáveis importantes, quais são as decisões que podem ser tomadas por essas variáveis e as ações de mudanças. E, claro, e avaliar as mudanças que foram feitas para, na próxima vez que esses padrões de dados acontecerem, fazermos decisões mais assertivas. E aí a gente entende que esse processo, ele, assim, não vai parar. Então a coisa só vai aumentar, a gente cada vez vai ter mais dados e a gente precisa trabalhar esse dado, integrar esse dado, utilizar de todo o ferramental que a gente tem hoje em dia e o que a gente vai ter, que é assim, é bonito o que a gente pode pensar de possibilidades para o futuro, que são infinitas, e a gente vivencia isso hoje, né, com a inteligência artificial. Então, não só nessa parte, né, de coleta, né, dessa integração, mas utilizar todo esse ferramental, né, que a gente tem desenvolvido, de técnicas, né, de modelagem, para poder ajudar, né, nesse processo de processar esse dado e fazer com que esse dado, uma vez processado, ele se torne tomada de decisão lá no final do processo. E eu gosto muito de uma frase, acho que diz uma frase muito simples: se você não consegue medir, você não consegue manejar. E hoje em dia nós temos todos esses tipos de tecnologias que medem muito a geração de dado hoje na propriedade leiteira, seja por forma escrita, seja por esse tipo de tecnologia. A gente está cada vez coletando mais e mais dados, a gente está ficando melhor em mensuração, melhor em coletar dados. E agora esse uso dos dados, né, o tipo de ferramenta, entender quais índices são mais importantes para a tomada de decisão. A gente resolveu um problema com as tecnologias que a gente não anotava nada, não media nada, e agora a gente anota tudo e tem dificuldade em usar essa informação. Então ainda é um desafio muito grande. Não, eu só vou adicionar, que eu acho que também faz parte da pergunta, talvez até mais da tua pergunta do que o que nós acabamos comentando, é a necessidade da motivação e cultura para se coletar os dados imputados, que nem se chamam, né? Os dados que necessitam alguém marcar. Por exemplo, qualidade do leite na CCGL é praticamente automático, né? Já está gerenciado, já faz parte do POP, né? Dos protocolos e tal. Mas quanto que custou o fertilizante para aquele hectare? Nasceu vaca ou não? Nasceu um bezerro ou não daquela vaca? E eu acho que essa mudança de cultura está cada vez sendo mais pronunciada no Brasil, mas ainda está aquém, né, do que se espera. A Smart Coop aqui, até com incentivo que vem no leite, é uma dessas iniciativas que tenta promover essa qualidade e essa quantidade de dados que se recebem, de dados imputados, mas ainda a percepção de valor de ter esses dados é fundamental, né? Eu assim, tipo, eu faço muito isso aqui, né? De tentar discutir, tipo, que tipo de decisão tu pode fazer. Ontem brinquei até lá na Arena Digital, de que tu sabe se o quanto tu tá dando de leite e investindo em dinheiro nas tuas bezerras, tá sendo eficiente ou não. E não se sabe, né? Porque não se marca. Qual que é o valor de leite que está entrando numa bezerra hoje pela boca, literalmente. E então esse tipo de questões, né? É necessário mudar, e cada vez mais, acho que é nosso papel também criar valor no dado, e com isso se cria interesse em ter esses dados, né? Porque no dia que tu cria valor na decisão pro dado, eu em casa, na minha fazenda, eu brinco sempre, né, o João da Silva, que é o meu produtor fictício, ele vai ter mais motivado, né, para fazer isso. Claro que tem iniciativas muito interessantes que começam, né, cada vez mais se faz, mais dados se tem, mas muito vem de dentro, né, tu precisa ver, precisa acontecer e precisa haver valor para todo dia de manhã, né? Acho que todo produtor de leite do mundo tem já o que fazer por 20 horas por dia, então priorizar é fundamental. Muitas vezes a coleta de dados acaba não sendo o principal. Então a vaca caída tem o banco para ir lá discutir investimentos e tal, então não vou parar para fazer isso, mas quando tu cria essa importância no processo de gerenciamento da fazenda, tu acaba
consequentemente aumentando a motivação, né, dessa coleta de dado imputado. E uma coisa só para complementar isso que o João está comentando é a questão também de passar pelo técnico, né? A gente fala muito disso, o produtor coletar informação, gerar informação, mas muitas das vezes a gente, enquanto técnico, não consegue processar essa informação e fazer ela gerar decisão lá na frente, interpretar. E à medida que a gente coleta mais informações, a coisa se torna mais complexa, né? Conectar os pontos ali fica mais difícil. E o nosso trabalho, né, focado também muito nisso, né? Treinar o próprio técnico né, para interpretar essas informações que têm sido coletadas. E daí vem a importância do uso de ferramentas, inteligência artificial, para pegar essa quantidade de dados, essa quantidade de índice e simplificar para o técnico, simplificar para o produtor e facilitar a tomada de decisão. Porque se você for tomar o tempo para analisar dados, fazer todos esses gráficos, todas essas análises temporais, você fica doido. Sim. Então, a importância da composição desses dados em uma plataforma única e usando esse sistema de inteligência artificial para análise facilita muito a vida do consultor, a vida do produtor também na tomada de decisão. E vocês comentaram sobre, assim, variados dados, né, que muitas vezes compõem um dado índice. Então, a gente precisa, às vezes, para compor o custo, vamos dizer assim, da alimentação, a gente precisa justamente ir lá no custo do fertilizante, no custo da semente, né, todas as operações que compuseram ali aquela lavoura e se é silagem, né, como é que vai ser o processamento, maquinário, enfim, são N índices, N obtenções de dados que a gente vai chegar em um único índice, né? Então, a vantagem de se ter realmente a inteligência artificial e toda a matemática por trás desses dados para chegar ali realmente é extremamente importante para já chegar com o dado pronto, né? Mas realmente por trás a gente tem que ir numa série de coletas para chegar, né, num dado índice que é extremamente importante e relevante para a pecuária leiteira como um todo. E assim, vocês veem alguma importância desse controle, assim, claro, a importância ela é óbvia, vamos dizer assim, mas qual a principal importância que vocês veem a nível de produtor, de você gerenciar um dado, de você ter um dado e ter esse dado à disposição? Ele acaba... Eu faço essa metáfora sempre, né? O dado é praticamente o vaso comunicador do gerenciamento de fazenda leiteira, né? Como se fosse os vasos sanguíneos da fazenda leiteira, porque tu não tem como fazer nenhuma ação capilar ou central que não passa por esse circuito, né? A qualidade e a quantidade de dados que tu vai usar para fazer isso é o que, assim, o quão rico tá esse sangue quando chega lá no tecido para fazer a decisão de gerenciamento é diferente, né? Mas que, por mais que muitas vezes o dado eu cresci aqui e por isso vou fazer isso, e esse é o único dado que, talvez até um dado bem rico, né? Que tu vivenciou 20, 30 anos ali, mas esse é um gerenciamento de dados, né? Só que, claro, um dado autóctone que tu criou, que talvez não tenha uma validação, né? Foi isso que nós fizemos aqui. Toda vida que eu vi uma vaca assim, nós tratamos com isso. Toda vida que eu vi uma vaca aqui, eu liguei pro veterinário. Essa bezerra morreu por causa disso, assim. Peguei dinheiro quando a soja deu seca. Isso é gerenciar dados, né? Não é um dado que vem numa planilha de Excel, mas é um dado de vivência que tu acaba tendo como gerente. Então, assim, o dado está presente, né? Agora, o que nós sempre discutimos é a quantidade e riqueza de dados e a confiabilidade desses dados. Então, por exemplo, saindo do quesito vaca, né? Que é o que nós trabalhamos mais. Se a bezerra apresentou esses tipos de sintomas, nós tratamos com isso. Deve ser pneumonia. Agora, tu incrementar isso com essa bezerra está com tanto de febre. Eu sei que ela comeria normalmente 8 litros de leite, hoje ela comeu 7. As outras aqui na minha fazenda tiveram XYZ. As bezerras que tiveram isso produziram 500, 600 litros menos de leite naquela lactação. Ou até melhor, né? A bezerra que aconteceu isso não chegaram na lactação, então com esse padrão vou selecionar essas bezerras fora do meu sistema. E aí dá de ficar subindo escadas aqui e dizer assim, de quantas bezerras eu preciso, vale a pena investir um tanto de
tratamento, ou melhor, né, de procedimentos de proteção à doença, porque se paga. Então vale investir ou não. Doença normalmente não é muito bom falar em investir ou não, porque tem mais do que financeiro, né? Mas vale a pena dar mais leite ou não para ela crescer mais rápido? O que eu ganho, o que eu perco? Então aí que começa, né? E isso vai no nível que chega nesse momento, né? Que nós estamos discutindo assim, qual o tipo de aditivo que vai entrar na fazenda, dependendo da qualidade, da fertilidade do solo que o milho está sendo plantado. Então, chega nesse momento, qual que é a quantidade de bromo que está no milho? Com isso, vale a pena ou não entrar com o bromo da empresa tal na nutrição, porque vai aumentar a fertilidade ou não? Isso se paga. E isso é muito diferente do que dizer, vou inseminar essa vaca com esse sêmen, porque eu gosto das vacas que aparecem. Esse é a relação e a cultura que até nós estamos tentando mudar e perceber esse valor, né? Quando o produtor começa a perceber esse valor e mudar essa cultura, que o dado confiável vai te ajudar a fazer decisões que tu já fez. Até eu uso essa imagem, né, que é um produtor vestido de produtor, vamos dizer assim, de macacão, chapéu, bota, na frente de vários computadores, né? Porque o computador só está ali para auxiliar, uma ferramenta. O produtor vai virar produtor. Eu, nutricionista ou veterinário, vou ser veterinário. Agora só que eu vou ser veterinário sabendo de tudo que aconteceu nessa fazenda, com essa vaca, com esse animal, ao longo do tempo. E o próximo passo não, né? A outra grande oportunidade é manter esses dados ao longo do tempo. Tu começa a identificar padrões. Por exemplo, ontem estavam discutindo isso, né? Tem fazendas aqui perdendo 2 horas das suas vacas em tempo deitado na comparação verão-inverno. Vacas confinadas em freestyle, resfriadas e fazendo 2 horas, né? Então elas estão aí com 450 minutos no inverno, 320 no verão. E isso afeta tudo, né? Nós não estamos aqui para discutir manejo de vaca, mas hein, tu sabe isso, tu consegue perceber quem que passa 24 horas contando qual que estão deitados e qual que não estão. E é esse tipo de dado que tu começa a ter essa possibilidade, principalmente quando tu sai da tua fazenda e começa a comparar com outras que estão dando certo ou dando errado, e aí tu tem um padrão, né? E tu consegue arrumar esses problemas. E linkando com a sua pergunta, assim, isso que o João comentou, acho que é fundamental, e ele deu muito exemplo da questão, muito assim, do que a tecnologia pode nos ajudar a operacionalizar coisas, né? Ter dados operacionais. Só que a decisão, muitas das vezes, ela passa por diferentes níveis. Então, você tem muita questão operacional que vai estar ligada, por exemplo, né? Vamos lá, estamos falando de questão de doenças em bezerras. Então, você está ligado, por exemplo, a um ganho médio diário, que lá na frente vai se conectar, por exemplo, com a idade do primeiro parto, e depois com a produção de leite na primeira lactação dessa vaca, coisas nesse sentido. Então, você tem variáveis que são mais operacionais, que vão... Você pode até subir nesse nível, né, para tático, até estratégico depois, por exemplo, na parte econômica. Então nós vamos falar de eficiência. Como que isso tudo afeta, por exemplo, a eficiência alimentar desse rebanho? Como que isso afeta, por exemplo, você comentou, né, tem a lavoura, tem os custos de fertilizantes, que isso vai afetar, por exemplo, o custo da minha silagem. Isso vai afetar a receita menos o custo alimentar, que está conectado com produção de leite. Então, estou trazendo todas as informações, e aí no final tem um indicador, que é a receita menos o custo alimentar, que é um indicador muito chave dentro da produção. Vai definir lucro. Né? Tá muito relacionado com a saúde da operação. E aí a gente pode subir esse outro nível, vamos falar também de rentabilidade, vamos projetar a rentabilidade do meu negócio como um todo. Então, assim, a gente tem um dado nesse nível, muitas das vezes o mais operacional, mas uma vez que a gente tem ele nessa resolução e a gente entende todas as relações que existem entre esses processos, né, entre como que eu monitoro as doenças das minhas bezerras, ou como eu monitoro o comportamento das minhas vacas, quando eu linko isso tudo, por exemplo, com a produção de leite e com todas as outras informações que eu tenho na fazenda, então isso fica muito poderoso e eu posso subir a minha tomada de decisão nos diferentes níveis da fazenda. Então isso é extremamente poderoso. E acho que eu vou dar uma conexão geral. Acho que primeiro os dados, para mim, eles fazem uma coisa que é muito forte, uma coisa que é muito importante. O uso de dado, ele elimina o achismo da propriedade. A gente fica no muito, eu acho, eu penso, será que...
e o dado ele dá pra gente praticamente, o dado bem coletado, com qualidade, claro, nos dá uma certeza praticamente. Então é uma decisão que vai ser muito mais fácil de ser tomada, uma decisão informada. Então tem um exemplo muito clássico, até tipo um artigo que compara, eles calculam o custo de produção total de uma novilha na propriedade e perguntam para os produtores: quanto que custa para você desmamar uma novilha até ela parir? Qual que é o custo desse animal? Os produtores todos, às vezes um tinha alguma coisa anotada, outros foram no achismo, mas no geral o produtor, a estimativa do produtor chegava a ser metade do custo real de produção. Então a importância de ter esses dados, né? Se você acha que sua novilha está custando X e o custo final dessa novilha para parir é 2X, como que está o resto da sua gestão? Né? Você não consegue controlar isso. Então o João falou também do custo de silagem, de composição, vale a pena usar com esse aditivo. Entra no Tadeu também, na composição da dieta. A gente, sabendo, tendo dado em todas as partes da fazenda, a gente consegue manejar a operação leiteira, né? A gente chama de operação ou de sistema leiteiro porque é muito complexo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Temos uma lavoura que a gente tem que manejar para fazer silagem, a gente tem pasto, temos animais em cria, vacas em lactação, e quando tudo isso se conecta, fica complexo. E manejar todo esse sistema vivo e dependente e independente ao mesmo tempo, cheio de sinais, fica muito complexo sem a ajuda dos dados. Você mitiga risco, né? Exatamente. A gente chega na conclusão, então, que realmente se coletar dados e ter dados confiáveis, né, é algo extremamente precioso, né, como o Tadeu disse e todos vocês pontuaram muito bem. Mas, assim, olhando, claro, muito o lado do produtor associado também com o do técnico. Mas vocês veem alguma importância além, assim, principalmente do olhar do técnico que está assistindo essa propriedade na obtenção desses dados? Como é que seria isso? Eu acho que é um papel fundamental, né, hoje. Eu acho que eu não acho, né, assim, hoje nós trabalhamos com os técnicos como um ator fomentador, eu acho que essa é a palavra em português disso, né. Ele é responsável por motivar, mostrar a importância, mas principalmente trazer esse valor de volta dos dados. No Brasil, principalmente, não só no Brasil, né, em todos os locais, mas o técnico, o consultor, o veterinário hoje é esperado dele essa responsabilidade técnica, essa responsabilidade de fazer essa análise e interpretação crítica de dados, né, na propriedade leiteira. O meu grupo, os guri participam também bastante. Nos Estados Unidos, até na Europa, tem muito continuing education, né, que é tipo todos os profissionais, veterinários, tecnistas, agrônomos, tem que fazer um tanto de horas de ensino todo ano para renovar a sua carteira profissional, né? E aí pode ser congresso, até tem uma... Cada país tem o seu, assim, acho que nos Estados Unidos é 40% pode ser congressos ou eventos e pelo menos 30% tem que ser cursos direcionados, cursos técnicos. E hoje, assim, fizemos muito disso, né? Como ensinar veterinário, na minha, né? É isso que eu faço da vida, mas veterinários e zootecnistas e agrônomo, como utilizar dados para fazer decisão de fazenda e principalmente como usar isso na consultoria, como usar isso para motivar o produtor e principalmente o valor disso, né? Nós ainda temos um pouco, acho, ainda não está bem consolidado nas universidades e também com os profissionais de campo essa necessidade, né? Quando tu se forma veterinário, tu não se forma veterinário para analisar os dados de reprodução numa fazenda, tu se forma veterinário para palpar, receitar tratamento e fazer protocolo, né? E essa necessidade, principalmente no gado de leite, né? O suíno e o monogástrico em si, né, o suíno e o frango já é assim há muito tempo, né? O veterinário não vai lá fazer cirurgia de suíno, ele tá ali como um consultor, né? E esse papel tá se tornando cada vez mais comum na atividade de leite. Então os consultores estão vindo, consultor de qualidade de leite, consultor de saúde de bezerro,
de reprodução, mas mais e mais um consultor técnico, né? E eles têm que se comunicar. Eu acho que essa é a grande diferença de cultura. Tu tem que estar preparado para coletar, analisar, fazer o report, né? Fazer o relatório, mas principalmente eu acho que onde para muitas vezes é esse profissional entender que não termina no relatório, né? Que ele vai ter que construir uma ação com esse produtor. E mais do que construir essa ação, essa mudança de práticas, ele tem que avaliar essa mudança de práticas e refazer esse processo, né? Então esse é um ciclo vivo e contínuo. E tu ter essa capacidade de criar esse ciclo contínuo é fundamental. E é uma habilidade como todas as outras, né? De gerenciar dados, gerenciar processos em si. É isso que os MBA aí ensinam, né? Então muitas vezes, e fazer isso numa atividade tão multidimensional como uma atividade leiteira é complexa, né? Porque muitas vezes tem uma responsabilidade técnica com uma pequena camada, uma pequena layer dessa enterprise, né? Desse negócio que é a atividade leiteira, mas sabe, o cara da reprodução tá ali, mas ele é afetado por quão rápido cresceu as novilhas, onde é que tá o pré-parto, como que tá a doença, como que tá valendo o dinheiro, né? Se vale a pena ou não botar esse sêmen, se precisa mais de novilha. Então, ter essa interconectividade de dados é fundamental e o profissional, agora tu perguntou, né, do consultor ou do profissional em si de assistência técnica, ele tem que estar preparado para isso. Esse mundo de, nem sei, fazer conta no caderno, né, de tipo... ligar para a CCGL e perguntar qual que é a projeção de preço de leite para os próximos 6 meses, para ver se vale a pena uma vaca ficar ou não na propriedade, passou, né? Nós estamos num momento que decisões dessas, que são tão importantes para a propriedade, acabam passando por um tão multidimensional que tu tem que ter dados para fazer isso. E temos fontes de dados infinitas, né? E assim... Voltando nessa questão do técnico, né, enquanto essa pessoa que tem que interpretar, que tem que ajudar o produtor, né, a pegar esses dados, olhar. Eu trabalhei no Brasil na indústria por 3 anos, trabalhei com dados, né, tentando interpretar dados, ajudar a turma, né, os técnicos que eu trabalhava com, né, uma equipe de mais de 40 pessoas. Nem era na indústria leiteira, na indústria de corte, mas a indústria de corte também tem a revolução que a gente está vendo aqui no leite, a gente vê no corte também. E assim, a dificuldade que a gente tem, ela linka muito também, como o João comentou, né, na parte da nossa formação. A nossa formação, ela e eu falo assim da nossa formação porque eu sou zootecnista, trabalho com tecnologia hoje, né, faço muita coisa até da área de TI, digamos assim, mas assim, a nossa formação não nos permite muito, né, lidar muito bem com essa questão de números. A gente às vezes fica um pouco assustado e tudo, então passa... E é normal, natural, Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que a gente isso também tem que passar para dentro de uma mudança da forma como o nosso profissional de ciências agrárias, ele é construído, como ele é formado. E aí a gente criar dentro desse profissional uma capacidade de conectar pontos. Isso que o João falou, eu acho que é perfeito. É o cara que é capaz de conectar aquilo que acontece na nutrição com a reprodução. Ou mesmo daquilo que está vindo lá do campo, lá de uma cultura. E eu acho que, por exemplo, eu quando fui para os Estados Unidos, eu comecei a entender isso um pouco melhor. O quanto que, por exemplo, lá isso é mais bem valorizado, né? Valorizado e bem compreendido. Que a fazenda, ela está toda conectada. O nosso profissional, ele é formado para trabalhar em caixa, mas essas caixas, elas são conectadas. E a gente precisa entender o sistema como um todo, para poder a gente criar esse pensamento mais crítico e conseguir tomar a decisão de uma forma mais sistêmica, digamos assim, né? Acho que uma coisa que a gente tem que pensar bastante, a gente está conduzindo agora uma pesquisa nos Estados Unidos para ver o que os produtores esperam assim desse uso de tecnologia, e uma coisa que está bem clara e está sendo expressa pela grande maioria dos produtores. Nós já temos mais de 60 respostas, mais de 30 mil vacas representadas, falando o seguinte: eles esperam que os técnicos forneçam para eles um serviço diferenciado com base em dados, em base em tecnologias. E isso alia muito com o que o Tadeu acabou de falar, que tem uma dificuldade na formação, a disponibilidade de recursos. Os técnicos hoje em dia, os cursos não abrangem opções de tecnologia
manejo de dados. O João falou muito bem do Mas, MBA. Gustavo, só comenta que essas fazendas compraram e investiram em tecnologias, né? E parte da decisão de investimento foi na expectativa que os seus consultores fariam melhores decisões, por eles estarem comprando essa tecnologia, né? E isso é fundamental, né? É parte do processo, né? Tu compra um robô, tu tá esperando que o teu nutricionista fique melhor, porque agora tu pode botar nutrição para cada vaca. E se esse nutricionista não faz isso, né? Faz um plano geral para todo mundo e não sabe trabalhar o robô, tu começa a ter disrupção na expectativa e realidade, né? Mas só fazer esse adendo que é fundamental. É super fundamental e praticamente, você falou, a gente não tem esse trabalho de dados. Acho que depois que a gente começa a trabalhar com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de informação, a gente acaba que a gente foca muito nos números também e tende a esquecer um pouco que esses números contam alguma história. Isso. Então é muito difícil também fazer essa conexão entre um número ou um gráfico que está na tela com uma tomada de decisão. Isso exige um tipo de habilidade que a gente está aqui tentando inventar como que trabalha, né? Às vezes a gente cria um índice e fala, nossa, que índice bacana. O que a gente pode mudar com isso? O que esse índice está tentando me contar? Qual que é a história? E se eu olhar ele ao longo do tempo? Tem coisas que é muito complexo. Às vezes o técnico vem assim, e se eu estava pensando em monitorar isso, eu notei isso na fazenda, tem como tirar esse número para a gente? Tem como tirar esse número no relatório? O produtor, às vezes a gente vê o produtor muito curioso com esse tipo de tecnologia e quanto mais dados e relatórios e números a gente mostra ao produtor, acho que o produtor começa a se profissionalizar mais também na gestão da propriedade. Então acaba que fica essa relação, a gente já não sabe mais quem que está dirigindo, né? Porque o técnico quer puxar para um lado, a universidade para o outro, e acaba que todo mundo vai para frente junto, de mão dada, né? Essa disponibilidade de dados, essa tradução de dados para tomada de decisão e o uso de informações em geral está contribuindo muito para o avanço das propriedades. Até adicionar, assim, que eu acho que é fundamental nessa discussão, é que nós somos muitas vezes reducionistas, né? Então, assim, a ideia era a cartilha. E até eu, né, tô ficando velho também, mas chegava em qualquer lugar, fazia uma análise de solo para 4 elementos, né? E aí, o pH até tá passando ali, eu tô vendo o pH do solo. O pH do solo é tanto, tu entrava lá no livro, de cima para baixo, dizia, o pH do solo é tanto de calcário, nesse cambisolo de altitude de Santa Catarina, e o mundo girava, né? E hoje, essa visão reducionista, quando nós temos essa qualidade, quantidade e abrangência de dados, ela muitas vezes não é o melhor approach, né? A melhor direção. Ontem até foi super interessante a Marjorie, acho que é Fazenda Bom Sucesso. Estava até vendo meu celular para falar o nome certo da fazenda dela. Ela relatou assim um processo dela, né? De como ela introduziu dados na fazenda para fazer decisão e como ter o CIO ter uma mudança de comportamento acelerada, antecipada nas vacas, e como eles foram colocando, até ela brincou, né, que num ano eles perderam tanto tempo que perderam anos da vida e tal, e veio essa tecnologia e ela, assim, né, tu vê uma coisa inata de gerenciamento da fazenda, da família, para fazer isso. Mas isso tem, não deveria ser a exceção, né? Esse é o nível de profissionalização que está sendo esperado nas fazendas de leite, né? Quando nós falamos das margens que temos, do tamanho de capital, eu brinco sempre, né? Brinco não, né? Mas muito nos meus cursos eu faço essa metáfora eu vou mudando de indústria porque para não ficar velho, mas fazem o tanto de capital que gira num mês numa fazenda de 100 vacas e compara com o negócio da cidade. Compara com o tamanho de restaurante que tem que ser, com o tamanho da loja que tem que ser, com o tamanho do que for, né? E o nível de controle que esse negócio tem, e normalmente o nível de controle com a fazenda de 100 vacas tem. Por exemplo, hoje, né, pensando aí 12 mil, 13 mil reais por vaca, só fazendo essa conta é
1,5 milhão de animais ali parados em capital, né? Como se trabalha esse 1,5 milhão de capital e 1,5 milhão de capital na fazenda? Nem vamos botar terra, galpão, que aí nós vamos estourar. Mas é isso, assim, acho que o profissional do leite hoje, né, para falar todos, abranger todos, precisa muito disso. Aqui um exemplo até, né, eu acho que o nosso trabalho, brinquei que eu vim 9 vezes em 3 anos para não me toque, foi por causa disso, porque eu acredito que essa análise é segundo nível, né, não... Também, né, eu acho que da fazenda em si, o winner, né, então dentro da fazenda esse gerenciamento de dados é fundamental, mas nós temos muito valor e poder em fazer no nível populacional, né, que o sistema cooperativo do Brasil, o mesmo sistema de processamento de leite do Brasil, ainda tem muita influência em tudo praticamente, né, no valor do leite, mas na assistência técnica, na assistência veterinária, profissionalização das fazendas, a CGL sendo ainda até um ator diferenciado, né? Segundo, terceiro, vai saber como que é. Mas nesse nível secundário, acima do gerenciamento de processos, ele tem muita influência. E esses dados populacionais, aí mesmo, né? O Silva, estamos aqui falando do valor de ter esses dados multifacetados na fazenda. Quando tu fala de 100, 200, 300, 500 fazendas, 1.000 e tantas fazendas, agora a capacidade de informação, insight e ação que tu consegue ter, e principalmente descrição da realidade, vira muito mais, né? Por exemplo, na plataforma mesmo aqui, quando começamos a analisar os dados, e coisas simples, né? Não foi assim que, nossa, vamos lá gastar um monte de dinheiro, todos esses diagnósticos para saber se esse tipo de fazenda produz um litro a mais ou não. É assim, pessoal que tem ou não resfriamento, funciona ou não. Tu tá perdendo mais ou menos leite na onda de calor do que a média, teus vizinhos, fazendas do mesmo tamanho. Será que a tua, ou até mesmo aqui, né, por causa de teus análises de silagem, a ração ser praticamente a mesma, ter essa capacidade de dizer, essas fazendas aqui têm uma variância de consumo e atividade de alimentação das vacas muito diferente dessas outras. Vaca, então, se brinca muito, né? Deveria ser um reloginho a fazenda de leite. Cada vez mais variação é associado com todos os output negativos. Então, assim, para nós poder ali pegar todas as fazendas hoje da cooperativa e dizer, essas são as 10 fazendas, ou 20 fazendas, ou 15% das fazendas que não estão se comportando que nem as outras, muda o trabalho da assistência técnica, né? Em vez de fazer... Tipo, tu começa a pontuar, ou até mesmo, né? Claro que a tecnologia dá os SILs, então o Tadeu até que fez o dado, mas quando fica quente, tem fazenda que perde 30% do SIL naquela semana, que era o esperado, né? Que tu tendo esses dados ao longo do tempo, tu sabe o que é esperado desse rebanho para a semana que vem. Aí aumenta 5 pontos de THI e perde 30% do SIL, enquanto o vizinho dele não perde nada do esperado. E tu criar esse delta, né, essa diferença do que é esperado com a realidade, baseado num fator de mudança, que nesse caso é o calor, te dá essa possibilidade de dizer assim, vai lá a Natália, coordenadora do time, dizer, vai lá João da Silva, meu veterinário, ver o que está acontecendo nessa fazenda. E é essa possibilidade aí, até podemos até o próximo, né, quer dizer assim, vamos fazer estratégia aqui de pegar dinheiro de não sei aonde para assistência técnica no X. E não é porque a Natália, o Éder, a Silvana acham que é um problema. É porque, é claro, baseado nos dados, que esse é o maior problema da região. E esse nível de baseado em informações confiáveis, tu consegue fazer decisão. É exatamente isso, é tomar a decisão, né? Visto que uma propriedade de leite, ela deve ter um olhar holístico, isso não só do produtor, porque ele tá ali frente, assim, num dia... Não, 1000.
mil coisas e mil áreas para se trabalhar, mas até mesmo do técnico, né? De relacionar realmente os dados, os índices, com, por exemplo, como já foi falado, a questão da reprodução com a nutrição. Uma coisa tá ligada à outra, que também tá ligada à qualidade do leite, e correlacionar todos esses dados, porque bem no fim vai refletir ali no resfriador, né? Que vai para a indústria e também reflete na rentabilidade, na saúde do negócio. Enfim, são muitas coisas a serem levadas em consideração. E até pensando nisso, hoje, dentro da CCGL, nós temos a Smart Coop, que é a nossa plataforma, né, que justamente auxilia os produtores, os técnicos, nessa tomada de decisão. E até pensando em construir realmente todos esses dados, todos esses índices para tomar as decisões, hoje nós temos uma bonificação, né, que é disponibilizada para os produtores que utilizam ativamente, né, rotineiramente a plataforma em 3 áreas, vamos dizer assim, importantes, que a gente pensa que tá totalmente ligada a tudo isso que nós estamos falando, né? Então, a parte de talhões, que vai envolver realmente, né, a parte das lavouras, pastagens, enfim. A parte do rebanho, que vai gerar índices importantes para nós, como o DEL, né? A produtividade, litros vaca-dia, enfim, outras questões relacionadas à saúde do animal. E também a gestão financeira do negócio, né? Para que a gente consiga olhar para isso, né? Então, os produtores que conseguem fazer o uso da plataforma nessas 3 áreas recebem uma bonificação, né, para justamente trazer cada vez mais esse olhar, não só do produtor, mas para que possibilite o técnico juntar tudo isso e realmente refletir em algo positivo ali, que a gente consiga ter a saúde da atividade, né, que mais produtores consigam ver o benefício da atividade e valorizar tudo isso, né, do capital investido dentro da produção leiteira, que é muito diferente, muitas vezes, que várias outras empresas que a gente tem na cidade, né? Mas até foi super interessante, né? Como tu sabe, nós visitamos ali a sede, não sei se é esse é o nome, em Cruz Alta, com a CCGL ali, com dois professores, né? Tava eu, Tadeu, alguns outros aqui, e 2 professores, um do Canadá, um dos Estados Unidos, e eles ficaram, tipo assim, teve 2 lados, um surpreso e felizes, né? Que tem uma motivação institucional de fazer isso, que passa até em remunerar, e 3 centavos por dia por litro de leite sabe assim, é um montante aí num ano que faz diferença, né? Então, assim, uma iniciativa super interessante. Mas o outro lado foi assim, de a plataforma ser grátis, isso. O técnico poder fazer. Lembra que eles falaram muito no carro, assim, tipo, a quantidade de produtos que seriam pagos por um produtor lá e ainda tinha que pagar para eles. Então, eles falaram muito da institucionalização do valor do dado, assim. Professor, que, tipo, quando vocês visitaram, já tinha nascido a Ana? Quando eles vieram? Ainda estava sendo colocada em vigor a Ana, agora, né? Já tem a Ana, né? Uma assistente virtual. É a nossa colega. A nossa colega Ana, porque é da terra, né? Do Érico Veríssimo, de Cruz Alta, e aí ela auxilia agora, né? Então é mais um auxílio aí na plataforma para aquele produtor que não tem tanta afinidade, né, com a plataforma digital, poder também acessar as funcionalidades. Mas mesmo o que tenha, né? Porque o interessante da Ana é que nós colocamos à disposição dela todos os boletins que foram gerados, enfim, né, há um bom tempo atrás, e tudo de novo. Então a gente coloca informações e a Ana, ela auxilia inclusive na interpretação dos dados, né? Dados que estão na plataforma coletados ali da fazenda. Então ela auxilia até mesmo prever algumas situações, né? Indicar se está na hora de fazer alguma aplicação na lavoura ou não, por conta da previsão do tempo. Então é assim, é a inteligência artificial a nosso favor. E assim, né, a gente tem até essa discussão bem forte, né, que a inteligência artificial é tão esperta quanto as pessoas por trás, né? E é isso, assim, o insight nunca vai parar, né? O profissional vai estar sempre ali, sempre volta, né? E isso é uma questão clássica, né? De que, tipo, tem 2 jeitos de lidar com uma coisa nova, né? Aprender a utilizar, ver os seus bons, seus ruins, e com isso ter essa possibilidade. Claro que tem esse pedaço do sonho, né? Nós estamos vivendo o sonho da inteligência artificial. Meu sonho é que
vai ter um holograma do João Costa que vai dar as palestras para ele. Eu não preciso andar 12 horas de avião pelo mundo, mas eu acho que a realidade é um pouco diferente, né? Que é esse momento que vai ter uma baita de uma ferramenta que vai ser utilizada e nós, como profissionais, todos os envolvidos na cadeia do leite, utilizar para fazer ela de uma forma mais eficiente, né? Foi assim com as normativas de qualidade do leite, foi assim com a ordem eletrônica, está sendo assim com o robô, está sendo assim com... Aqui, né? Estamos aí, tem 82 mil tipos de preparo de solo, plantio direto, fertilização programada e tal, baseado na qualidade do solo. Isso não é diferente nesse sentido, né? Então, e assim, eu falei bastante, né, da parte de análise populacional, ou a plataforma da Smart Coop está fazendo isso, né? E muitas vezes não se entende a necessidade de coletar dados por bastante tempo, né? O pessoal quer ação, não, agora, o que eu faço hoje? Mas o poder mesmo vem de ter a safra, o ano, 2 anos. Aí que nós estamos discutindo, né? O que vai acontecer, poder fazer previsibilidade, poder dizer assim, esse ano de laninha, nos últimos 20, a laninha não é muito boa, né? Porque a laninha acaba tendo uma variância maior de clima, mas todas as vezes que acontece X, Y, Z, nós devemos fazer isso, né? Ou pelo menos as alternativas ficam menores do que... Ano passado aqui, quando a gente estava na Expo Direto, teve uma palestra de eu não me lembro o nome dele, mas ele veio falar sobre gêmea digital dentro de fábrica de ração. E basicamente, assim, para quem não conhece, né, a gêmea digital é você ter uma réplica digital de um processo, vamos lá, de uma fazenda ou de uma fábrica, né, de uma manufatura, de forma já nasceu na manufatura esse conceito, né? Então tudo que acontece lá é replicado digitalmente dentro de um software, né, por meios de modelagem, simulação, esse tipo de coisa. E aí eu me recordo muito bem, a palestra dele foi muito boa, e ele falou o seguinte: para a gente utilizar o dado de forma segura, conseguir modelos preditivos, que a gente tenha segurança, né, em termos de ações, esse tipo de coisa, são 5 anos. Então eles começam a falar da gêmea digital lá dentro de uma fábrica com dados acumulados de 5 anos. E nós estamos falando de uma fábrica de ração. Com tudo muito bem organizado. Quando a gente fala de processo, assim, a representação mais fiel do que é um processo. Imagina numa fazenda. Então nós precisamos de o João comentou, né? Sei lá, 5, 6 anos, eu acho que 10, às vezes 15 anos para você realmente ter uma base de dados que consiga captar todas essas variáveis. É um processo vivo, né? Tem coisas que dá de fazer com 6 meses, tem coisa que dá de fazer com 1 ano, tem coisa que dá de fazer com 2, tem coisa que dá de fazer amanhã de manhã, mas tem coisas que vão precisar uns 10 anos, né? Exatamente. Mas essa evolução é clara, né? Tipo, até é engraçado, porque eu estava conversando ontem com um dos... Ele era, acho que da Epagro, o secretário da Agricultura de um dos municípios onde o meu mestrado foi passar no Noroeste catarinense e fazer tipologia da produção em 2008, 2009. Então estamos aí com 18 anos já, né? Quase 16 anos. E na época os sistemas eram divididos em extensivos, semi-confinado, que era a vaca que vinha no coxo em algum momento do dia, e semi-confinado ou intensivo a pasto. E hoje, se voltar ali no Noroeste de Santa Catarina, ou eu volto no Noroeste de Santa Catarina, já não dá mais nem de reconhecer, né? Você que tentar achar fazendo esses sistemas que foi até 2 anos da minha vida para descrever esses sistemas. Foi bem interessante. E até estamos tentando voltar e ver o que aconteceu. Nós temos diversas políticas públicas baseadas nisso. Então, em 15 anos é muito rápido, né? É muito rápido. E se nós tivéssemos dados disso, e até uma das coisas que aconteceu com certeza é que 50% dos produtores que nós visitamos não estão mais na atividade. Pois é. E se nós soubéssemos os dados de saber assim, tipo, o cara que fazia X, Y, Z, 80% deles não chegaram em 2025 produzindo leite. Quais são esses fatores? Quem que é... E aí, muitos de nós temos o educated guess, né, que é a palavra em inglês, que é o achismo informado. Nós temos alguns fatores que nós achamos, até atuamos neles, né, sucessão familiar, X, Y, Z, mas é de ver.
é com certeza isso? Tem essa variância? O que aconteceu? Mas todo ano nós pudéssemos ter esse BGE, né? Por isso nós vamos aí na casa de todo mundo para saber o que está acontecendo, né? Para ter essa riqueza de dados, eu acho que a parte, e eu falo muito disso, né? Eu falo muito pouco do que fazer com o dado, de como treinar, o que é o dado que tem que ser feito, porque isso é uma coisa, na minha opinião, meio autóctona, né? Tu sabe o que é mais importante para ti. Será que é a CLM, né? A receita, ou IOF, tipo, a receita sobre o custo de alimentação? Talvez é visitar a minha neta 2 vezes por semana. Às vezes tipo, sabe, não ter que contratar alguém porque eu não quero ter um RH na propriedade, ou preservar XYZ, né? Então eu acho que essa criação das variáveis importantes são fundamentais, mas o entender como fazer esse processo é parte do processo hoje profissional de qualquer gerenciamento de processo. E uma coisa para complementar também, acho que até agora recentemente eu e o João, a gente fez parte de uma série de discussões nos Estados Unidos que virou uma série de artigos sobre principalmente a padronização de coleta de dados e integração de dados na indústria leiteira, que são 2 desafios enormes, não é só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. Então, ter uma plataforma como essa, né, que integra todos os dados de maneira padronizada, né, os técnicos são treinados, o produtor é instruído a coletar e anotar os dados de maneira certa e padronizada, essa é uma coisa que tem a capacidade de mudar um pouco a indústria no geral. Porque a gente fala muito sobre o fluxo de dados na indústria, que a gente pensa que o fluxo tem que ir do produtor para a indústria e não da indústria para o produtor. E a gente pensa na indústria como um todo, a gente tem fornecedores que fornecem para as fazendas, tem os produtores, a indústria que processa o leite, os mercados distribuidores e o consumidor. O consumidor também tem interesse de saber o que está acontecendo na fazenda. Então, ter dados, como é o sistema de produção. É interessante para a indústria também falar isso para o consumidor e para o mercado. X% dos nossos produtores têm vacas com acesso a pasto. O consumidor tem interesse em saber como esse leite está sendo produzido, porque tem certos valores que vão fazer os consumidores dar mais valor à cadeia leiteira, consumir mais leite, consumir mais queijo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, os fornecedores também têm um pouco de interesse em saber como está a propriedade do produtor, para saber qual vai ser a demanda de produtos no futuro. A indústria, vocês vão saber qual vai ser o fluxo de leite para ser processado, mas ao mesmo tempo, conectando o dado do produtor, vocês vão saber em quais áreas esse produtor está deficiente para que o técnico possa atuar nessas áreas, para que a gente possa tirar o João lá do frio de menos de 30 graus para conversar com esse grupo de produtores que está tendo um pouco de problema com dado ou com bezerras. Então, acho que essa conectividade de dado na indústria, fluindo em todas as direções, de produtor para fornecedor, de consumidor até o fim do produtor, é muito importante. E esse tipo de plataforma de integração e padronização de dados que está sendo feita aqui é um exemplo a ser seguido e tem que ser um passo para o futuro da cadeia e da produção leiteira também. Com certeza. Só vou adicionar até pensando na audiência, né, que nos vê, e eu acabo vindo muito discutir isso, assim. Aquela grande pergunta, né, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse com 22 anos, a primeira coisa que seria bom é que o Vasco estaria muito melhor, não saberia que nós tinha caído 5 vezes. Mas qual seria, né, o meu conselho para isso, assim? E eu acho que o grande déficit que falta hoje é a interpretação de dados complexos, ou de informação complexa na cadeia, né? Esse é uma habilidade, que nem, tá vendo? Tu aprende a dirigir um caminhão, tu aprende a dirigir, ou aprende a analisar dados complexos de forma crítica, né? Ninguém de nós é data scientist ou engenheiro da computação, nem nada, eu sou agrônomo como os outros. Tu aprende a fazer isso, né? Uma habilidade.
E essa habilidade está se tornando cada vez mais fundamental. Sim. E para o profissional, para o produtor de leite, para o gerente de negócios, acho que assim, para o garçom, todo mundo, né? Capacidade de interpretação e formação de análise complexa é fundamental. E assim, quando eu falei bonito, né? É uma coisa simples, né? Tu tem a capacidade de chegar hoje num software de um robô, de uma tecnologia, da plantadeira e criar teus próprios relatórios, entender como que é conectado com a tua forma de produzir, criar uma ação baseada naquele dado, né? E com isso fazer atuação como profissional. Essa habilidade hoje é uma das habilidades principais, né? Tipo, se fala muito, né, no processo de data science, ou no processo de precisão em si, que sempre tem 3 pessoas, né? Um engenheiro de dados, um engenheiro da computação e um insight. O insight é uma pessoa ligada a um negócio ou aquela habilidade. E tu não precisa ser o cara que faz o algoritmo, tu não precisa ser o cara que entende da estatística, tu não precisa nem ser o cara que entende como que a vaca ruminando lá no acelerador se transforma num gráfico na tua frente. O que tu precisa entender é como esse processo funciona e como abstrair dessa informação uma ação. E principalmente analisar essa ação, se foi boa ou foi ruim, né? Porque esse é o principal. É o objetivo. E isso é o meu maior conselho, assim, para todo mundo que quer geracionar processos hoje baseado, é criar essa habilidade. Essa habilidade consigo criar o gráfico, consigo ver o gráfico e entender o que está acontecendo, né? E uma das coisas até que aconteceu aqui agora, eu vim dar um treinamento e tal, acho que até o pessoal esperava mais receitas no meu treinamento sobre nutrição de robô, e foi para isso, né? O que eu vim ensinar, é até bom assim ver o pessoal 6 meses depois me falando em utilizar DEL, e utilizar quando a vaca pariu, quando não, nos gráficos para entender quem que precisava ser puxado ou não. Esse é um exemplo clássico, né? Qual a vaca que tu vai gastar 5 minutos da tua vida para puxar para um robô? Tu vai só usar a lista? E se faltar tempo? Quando? Que horas? Como fazer essa decisão? E o que o profissional tem que saber fazer é isso. Chegar lá no software, pensar na fazenda, pensar em quantas pessoas estão ali para fazer isso, que horas que vai fazer isso, e programar uma ação baseada na informação complexa que tem. E para isso tu precisa olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo, saber criar no software o que está acontecendo, saber da fazenda em si, que hora que alimenta, que tipo de alimentação, quais os objetivos do produtor, né? Ele quer dar mais ração, menos ração, ele quer fazer esse 45 de média, 30 de média, vaca gé, sabe assim, tipo, ter essa habilidade de usar o dado para complementar a sua decisão é fundamental. E esse é o skill, esse é a habilidade. É bastante interessante isso, e a gente vê que é muito da tomada de decisão realmente do técnico, e é algo a ser bastante desenvolvido, assim, né? E nós estamos discutindo toda essa questão dos dados, a importância dos dados, né? Também voltado para assistência técnica. E como que vocês veem, assim, que funciona essa assistência técnica pensando nos Estados Unidos, assim? O que tem de diferente, assim, e que se faz muito pra lá, que a gente, de repente, não faz aqui, ou faz aqui e não faz lá, enfim? Eu até brinco, assim, eu tento esconder um pouco a minha opinião dos Estados Unidos, que normalmente acaba vindo como um conselho, né? Não só como uma descrição da realidade. Mas isso eu gosto de falar sempre, eu acho que a cultura da utilização de dados é cultural nos Estados Unidos, né? E não é na fazenda de leite, não é no como tu maneja tuas finanças, como tu decide que casa tu vai construir, onde que tu vai morar. E a profissionalização do leite, ela tá num diferente estágio, né? A arte de produzir leite tá cada dia menos, cada vez mais a arte de gerir um negócio de alto capital. Então hoje, claro, até por bem ou por mal, né? Provavelmente mais por minha interpretação por mal, não existe assistência técnica pública quase na maioria dos Estados Unidos, né? Ela tem, assim, pela universidade, o sistema Land-Grant University dos Estados Unidos, ele foi em 1890, né? 1800 e
ele botou assistência técnica na universidade. Mas elas são ações de fomento, não é ação, muito pouca ação individual no produtor. E o leite dos Estados Unidos hoje, do jeito que tá, a maioria é consultor privado mesmo, né? Até muita assistência técnica pelas empresas, que está cada vez mais acontecendo no Brasil, né? Isso acaba acontecendo. Mas a gestão de dados e principalmente a gestão é muito mais qualificada hoje, né? Pelo tamanho da fazenda, mas também só por essa cultura em si. Esse acho que foi o meu grande baque indo principalmente pensando lá, né, em idos de 2009, quando eu fui para o Canadá pela primeira vez. Tu vai num curso de nutrição dos Estados Unidos, era baseado em eficiência econômica. Enquanto aqui nós estávamos discutindo, nem sei, quantidade de milho, se ia faltar, fazer um plano forrageiro ou não. E isso é meio clássico. Só que o Brasil vem numa exponencial, né? Muito rápido nisso. Acho que até por isso eu venho pro Brasil 7, 8 vezes, tem muita demanda, né? Tá toda hora acontecendo isso. E ainda mais agora, né? Com as tecnologias de precisão, acelerou ainda mais, né? Porque isso não tem como. Tu ter uma tecnologia de precisão e não ter um gestionamento de dados na propriedade. E tá se aproximando. Rápido, eu acho que a demanda tá aí. Principalmente ao contrário, né? Os produtores acabam demandando isso. E então tá sendo bem rápido, tá ficando um pouco binomial, né? Tem muita gente tentando fugir desse mundo e muita gente muito rápido nesse mundo, e muitas vezes esse é um diferencial da produção aqui. Eu acredito. Desculpa, não. Eu acredito que essa seria um dos questionamentos seguintes da Natália, mas. Você colocava sobre a dinâmica das propriedades, a diferença, né? E eu queria questionar isso, sobre a diferença da dinâmica das propriedades brasileiras e das propriedades dos Estados Unidos. A gente tem aqui essa questão da dificuldade com a sucessão e do fomento com a sucessão, se lá há esse problema, se lá também a mão de obra é majoritariamente vinda da sucessão familiar ou é algo mais empresarial. Essa é uma boa pergunta. Tinha que fazer outro podcast, né, de 1h15 para mim. Eu nem vou dizer para vocês quanto tempo faz que nós estamos ao vivo aqui. Mas... Deixava o dia inteiro. Não, se deixar, o João quase não fala. Mas é bem complexo de explicar, mas assim, bem simples, é que se fala muito isso, né, e o número americano, acho que é 97,2% das propriedades são familiares. Significando que o capital envolvido é da família. Isso não quer dizer que as pessoas na propriedade são familiares, né? Então quer dizer que tem o gestor, o dono, a pessoa responsável é da família e o capital todo, não tem sócios, não tem nada, né? Ou se tem, são todos da mesma família. Só 3% das fazendas seria uma corporação, né? Um negócio em si. Isso também não se reflete nas vacas, que claro, né? As fazendas de corporação acabam sendo maiores, geralmente. Mas ela passa por... Claro que é muito mais concentrado, né? Os Estados Unidos como um todo, acho que tem 32 mil propriedades de leite. Então, acho que deve ter 32 mil propriedades de leite e uns 500 quilômetros aqui de raio nosso, né? Tipo, isso é uma grande diferença. As propriedades são um pouco maiores, acho que a nossa média está em 150 vacas, eu acho que por propriedade agora, mas ela é binomial, né? Então, tem muita fazenda de 40 a 300 vacas e tem poucas de 1.000 em diante, ou 2.000 em diante. Só que se tu pensar em número de vacas no estado, mais de 50% das vacas estão numa fazenda de mais de 2.000 vacas. Porque, claro, né, uma fazenda de 5.000 vacas equivale por 100 de 50. E é disperso no país também, né? Fazendas grandes cada vez mais pro oeste, fazenda pequena cada vez mais pro leste. Mas é super engraçado, assim, porque eu trabalho, né? Tenho contato até bem íntimo com um proprietário que tem 14.000 vacas e tá passando por um processo, um problema, né? Nem um processo, um problema de sucessão. Então, assim, tipo, claro, né? Isso
é isso, né? Quando tem uma empresa familiar, pode ser uma empresa de Scania, pode ser uma empresa de logística, uma empresa, ainda mais a nossa indústria, né? Que está com uma média de idade um pouco elevada, não, é uma empresa complicada de se entrar também. Então, imagina, o preço da terra que está hoje nos Estados Unidos, para começar uma fazenda de leite com lucratividade, são milhões de dólares, né? Então é bem complicado. E isso acaba afetando um pouco. Não tem ação. A única ação hoje é em cima da extensão que eu falei pelas universidades, né? Então, as fazendas e o Vermont, né? Não vou dar um número americano porque eu não sei, mas o Vermont é um exemplo clássico disso. 8 fazendas têm 40% das vacas e 380 fazendas têm as outras 60% das vacas. E hoje o Vermont também é um lugar que tem muito agroturismo, né? Tem as montanhas, os lagos, o esqui. O processamento de leite está sendo incentivado, tem um monte de grants, né? Não sei como é que é grants em português. Projetos de subsídio para, por exemplo, eu tenho 40 vacas orgânicas, tu pode aplicar um projeto para o governo não, na verdade é uma iniciativa própria, e tu ganha um X para botar um laticíniozinho na propriedade e vender queijo, leite, alguma coisa. E iniciativas um pouco maiores, né, de que preservar água, acaba tendo a propriedade pequena nos Estados Unidos, tem valores secundários, eu acho que essa seria a tradução, mas passa pelo mesmo processo. E assim, a rentabilidade da indústria leiteira americana é metade, talvez, da brasileira, né? As margens são muito, muito piores. E isso acabou forçando muita gente fora da indústria, né? A média, eu acho que é 8% por ano desde 1980. Então, se perde muita fazenda, né? Até assim, quando se fala em 8%... E o Brasil passa por um número bem parecido, mas esse número, o 8% não assusta, né? Mas eu passei 6 anos no Kentucky. Eu cheguei lá com 620 fazendas e saí com 390. Então, esse é um número... acaba sendo grande, né? Ao longo do tempo. A redução nesse número de fazendas nos Estados Unidos o João falou, por ser um problema de margem, a margem pequena, a gente tem uma pressão muito grande, a gente vê um fluxo de fazendas diversificando. Fazendas que vão fazer leite fluido, fazendas que vão fazer um iogurte, sorvete, muita fazenda migrando para a produção orgânica também, para tentar trazer essa margem a mais. E a gente vê justamente esse produtor, não só a fazenda familiar, mas a fazenda de mão de obra familiar, migrando para esse tipo de sistema, né? Porque, como o João falou, grande parte das fazendas lá são familiares, mas a mão de obra nem sempre é familiar. Grande parte, creio que 80% ou mais da mão de obra nas fazendas nos Estados Unidos da mão de obra contratada, chega a ser imigrante, dependendo de alguns estados. Então há um desafio muito grande com mão de obra lá, e principalmente essas fazendas que não conseguem ter escala, porque é uma fazenda que não consegue ter escala, não consegue ter fluxo de caixa o suficiente para contratar funcionários. Então a gente vê cada vez mais fazendas pequenas, igual o João falou, investindo no agroturismo, botando um hotel, um Airbnb na propriedade, começando a processar o leite e tentar achar outras saídas que não seja vender o leite no mercado tradicional. Só voltando um pouco até a tua pergunta, nós respondemos, fomos no além e voltamos, né? Mas acho que a parte principal é que a mão de obra hoje é o maior problema da indústria leiteira do mundo, né? Eu tenho o privilégio e o trabalho praticamente de viajar o mundo discutindo estratégias, e a mão de obra, o preço da terra, mão de obra e lucratividade estão sempre na pauta, né?
E a gestão de dados acaba passando um pouco por isso também, né? A mão de obra hoje é de longe. Tanto que, assim, diversas tecnologias entraram no mercado americano e não pela disponibilidade de mão de obra hoje, mas pela perspectiva da mão de obra nos próximos 10, 15 anos. Até aqui, né, tipo, nós estávamos conversando com alguns produtores que são grandes amigos nossos, assim, discutindo isso, né, ainda tem gente batendo na porta, tu tem que selecionar, tu tem que isso. Hoje nos Estados Unidos é um percalço, né, tu perde um funcionário, é quase um funeral, né, porque até tu achar o outro e tal, é uma coisa bem, bem complexa. E o tipo de trabalho hoje é uma das grandes preocupações, né? Porque normalmente tu não tem como mudar a fazenda de local. Então, um dos grandes problemas hoje da indústria americana é que ela é dispersa, né? No país, então nos Estados Unidos tu tá a 200 quilômetros, 150 quilômetros, uma grande cidade, e tu perde uma grande possibilidade de mão de obra, porque as pessoas querem estar no subúrbio. E a mão de Deus, o leite, principalmente o leite de grande fazenda, está muito longe das grandes cidades. E o segundo é essa relação do que é o trabalho na fazenda, né? E a tecnologia, o dado acabou mudando muito. Então, tu tem muito mais gente hoje, acho que eu sempre uso o exemplo do robô, que nem é tão comum, mas o robô veio muito nisso, né? Hoje está muito complexo tu oferecer um trabalho de 12 horas parado no lado num carrossel, botando cluster, né? Botando teteira, conjunto. Já nesse ambiente que não tem mão de obra. Então, tu tem um emprego que é, você vai estar no celular, você vai ver o gráfico do robô, você vai andar e procurar a vaca, ou vai ver a vaca que é para selecionar, é um emprego bem diferente. É o mesmo processo, né? Retirada de leite do Uber, mas um é sentar ali no lado e fazer 12 horas de botar teteira, e o outro é, nem sei, andar por aí com o celular na mão e vendo o gráfico e tal. E isso está mudando muito. Não é só acho que o da ordenha é bem palpável, né? Sim. Mas é a mesma coisa em outros setores da indústria. E isso passa nesse gestionamento de processos, né? Eu posso complementar. Creio que eu e você viajamos o mundo já, visitando fazenda. E acho que o robô, como a gente falou, é um exemplo muito clássico. Acho que eu e o João, a gente já cansou de ir numa fazenda que tinha uma sala de ordenha perfeita, instalações novas, e botaram 15, 20, 30, até quase 40 robôs, a gente já viu. E a gente pergunta, por que você acordou um dia? E a resposta é sempre a mesma. Eu não conseguia dormir porque eu não sabia se minha equipe ia aparecer para ordenhar de manhã. A resposta é sempre a mesma. E aí a gente tem um choque, tem um baque, e a gente vê que nesse caso, a gente sempre fala assim, a tecnologia é certa, ela tem que resolver um grande problema que você tem. Então, nesse caso, se justificou o investimento ali, ok. E outra coisa que a gente sempre conversa também nessas fazendas que estão começando a investir na tecnologia que seja mais simples até uma mais complexa, é como que você contrata ou treina funcionários. E muitas das fazendas hoje em dia já falam assim, o funcionário para trabalhar aqui tem que saber mexer no smartphone, tem que saber entrar dado no computador. Então, tem que saber ver o gráfico de qual vaca a gente vai seminar. Exatamente. Então já está sendo um pouco exigido em fazendas esse conhecimento digital num colaborador que não era exigido antes também, né? Isso mostra que o cenário não só do trabalho, né, na fazenda, igual o João falou assim, ainda há fazendas que você vai colocar 12 horas de teteira em fazendas na ordenha, mas ao mesmo tempo há propriedades onde o colaborador tem um trabalho que é mais analítico e menos braçal. Você acaba que divide como o tempo do funcionário, do proprietário é dividido dentro da propriedade. E só a última coisa, porque acho que a grande diferença também que passa nas propriedades, mesmo familiares, profissionais, ou familiares, corporativas, nos Estados Unidos é o gerenciamento de protocolo, né? O SOP é a Bíblia, né? Então, o POP em português é a Bíblia. E isso, até eu mesmo, assim, é engraçado que eu
fui atrás de gerenciamento de processos velho, assim, muito por essa influência americana, porque é isso, assim, tipo, mesmo a fazenda de 40 vacas que tem a mãe, o pai e um filho trabalhando, por muitas vezes não escrito, muitas vezes escrito, mas o que se faz e quando é religioso, assim, né? Então, isso é uma das grandes diferenças hoje, né? Mesmo fazendas grandes no Brasil trabalham num sistema mais bagual, vamos dizer assim, não tão gerenciado. E isso passa por essa questão, né? Hoje o Gustavo até foi bem humilde em dizer assim, eu tenho diversas fazendas que nós trabalhamos próximos, que é em espanhol, então não, mas assim, tipo, tem um teste de habilidade digital. Então antes, e nada a ver com vaca, nada a ver com nada, assim, tu tem que ver isso, saber clicar, fazer isso, X, Y, para trabalhar na fazenda, para trabalhar de limpador de estábulo com bobcat. Não é para ser gerente, então passa por isso, assim, passa por isso. É digitalização em todos os sentidos, né? Bem legal. Mas bom, se deixar, a gente fica mais assim, horas e horas e o dia inteiro, né? E é um assunto que nós todos gostamos muito e teriam vários outros questionamentos. Mas acredito que até por conta do tempo que a gente já foi indo, né? Isso então, pessoal. Então vou revelar aqui que vocês estão falando há quase 1h30. Gente, muito obrigada por terem dedicado um tempo para compartilhar conosco, né? Aqui no podcast, esse que é mais um canal da Rede Técnica Cooperativa para tentar difundir o que as áreas técnicas fazem, né? A gente sabe que o pessoal da difusão, da rede técnica, da pesquisa trabalha bastante para tentar levar as melhores práticas, melhores manejos para o produtor, e aí o nosso trabalho é tentar fazer com que essa informação chegue a cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada também para a ti aí que nos acompanhou ao vivo através do canal da Rede Técnica Cooperativa no YouTube. Nós que já somos o segundo maior canal do segmento no YouTube, já mais de 106 mil inscritos. Então, muito obrigada pela parceria. Se ainda não é inscrito, já faz isso, nos acompanha aí que quase todo dia a gente traz conteúdo sempre atualizado. Também nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Em breve esse episódio também vai estar disponível lá no Spotify da RTC. Muito obrigada pela companhia. Eu vou deixar aqui um espaço para que vocês possam também deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Bom, gostaria de agradecer e acho que para vocês produtores, para vocês consultores, acho que uma grande mensagem é: não tenha medo de procurar recursos, não tenha medo de pedir ajuda, e também fazer um pouquinho do meu aqui. A gente na Universidade de Wisconsin, a gente criou uma página que chama Smart Farm Hub, a página em inglês que a gente está trabalhando para traduzir também, onde traz todo esse conhecimento de tecnologia, manejo de dados. A gente está no Instagram, então pode seguir a gente lá, @Smart Farm Hub, e a gente tem pesquisadores, especialistas do mundo inteiro falando sobre temas como esse que a gente discutiu aqui. E a minha mensagem também vai muito nesse sentido, né? Não tenha medo, aposte em tecnologia, aposte nessa gestão de dados, seja orientado aos dados. A gente tem muita coisa boa lá fora que pode ajudar, né? Pode ajudar a tomar decisão, pode ajudar a fazer a vida ficar mais fácil. Tem muita ferramenta e que a gente está aí para poder ajudar. A gente está trabalhando em cima disso. E para mim, agradecer o espaço, né? A CCGL, a RTC, todos são parceiros aí, quase de longa data e cada vez mais o que precisar. Sempre um prazer vir aqui discutir, falar, e espero o convite para estar em Cruz Alta de novo. Muito obrigado. Um prazer. Obrigada a vocês. E a doutora Natália também, nossa parceira de gravações, né, de podcasts. Às vezes tenta escapar, mas nunca consegue. Não consigo, tô sempre envolvida. Certo, muito obrigada, gente. Valeu e até a próxima.